Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar, por favor. Queridos, nós estamos na quarta parte da introdução dessa série em Efésios e eu quero relembrar algumas coisas aqui com os irmãos a respeito. A epístola aos Efésios, ela é uma carta singular, porque diferente da carta aos Coríntios, onde Paulo ali ele é firme com a igreja para corrigir algumas coisas, algumas crises que estavam acontecendo lá, algumas coisas até muito terríveis, diferente da carta aos Gálatas, que ele traz uma advertência muito severa sobre a distorção daquilo que os irmãos estavam crendo, ensinando e vivendo como evangelho. Mas essa carta, ela traz uma revelação de como Deus enxerga nós, de como Deus enxerga a sua igreja. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar a carta aqui. Sobre a cidade de Éfeso, é importante para a gente relembrar. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Quando a gente fala Ásia, já comentei com os irmãos algumas vezes, Ásia não é a Ásia que a gente conhece hoje no mapa mundi, é a região da Turquia e os arredores. Então, se você, por exemplo, quem viaja para a Turquia, tem muitos irmãos que fazem viagens para aqueles lados lá, não apenas viagens a Israel, mas viajam naquela região da Turquia exatamente para visitar onde algumas igrejas, especialmente as igrejas de Apocalipse, e Éfeso era uma dessas cidades, eles viajam para conhecer, e existem algumas ruínas lá. Então é nessa região. Ela é uma cidade de extrema importância no mundo antigo, sendo a segunda mais importante do Império Romano. Só ficava atrás de Roma, que era a capital. Ela era a capital daquela região do Império Romano, da Ásia Menor, e a segunda mais importante de todo o Império, só atrás da capital. Onde ela ficava localizada, ali na costa oeste da Ásia Menor, na Turquia, se você já viu ou já viajou para lá, né? Não sei se o Honorato já viajou para lá, já foi, né? Sabe que lá tem a costa marítima, né? Tem do lado oeste dela é marítimo. E exatamente na divisão entre o que hoje nós dizemos ali que é o Oriente Médio para a Ásia e para o lado oeste, o oeste, né? Você vê o caminho para a Europa. Então, exatamente por ela ficar entre esses dois continentes, vamos dizer assim, ela tinha um tráfego de pessoas muito grande e a rota comercial era muito forte. Então, o que aconteceu? Pela proximidade que essa cidade tinha da Europa, da Ásia e do Império Romano, ela recebeu muita riqueza financeira, material, mas especialmente intelectual também. A Éfeso era um dos berços da filosofia grega. Então, quando a gente olha para essa cidade, era uma cidade que vivia um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Ela era uma cidade cosmopolitana mesmo. Naquela época, ela tinha em torno de 250 mil a 500 mil habitantes. Para a época, era muita coisa mesmo. Então, a cidade ela era assim. Tem ruínas lá impressionantes, né? Da Biblioteca de Celso, do Grande Teatro, que tinha ali capacidade para 25 mil pessoas. E
Éfeso era o centro de culto a Diana, a entidade, a deusa chamada Diana, no seu outro nome, Ártemis. O templo dela era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Naquela época, do jeito que era esse templo colossal que ele se tornou, já era, se eu não me engano, a terceira construção do templo. Teve a primeira, que foi destruída, teve a segunda, que foi destruída, e teve a terceira, que é dessa época da visita de Paulo lá. Então, quando Paulo chegou lá e conheceu, depois Timóteo pastoreou, já era a terceira forma desse templo maior, colossal. Lembro que eu comentei com os irmãos, né, das colunas. Ali, se eu não me engano, mais de 100 colunas que tinha ali, especialmente de mármore, algumas revestidas de ouro, que eram presentes das autoridades das nações para aquela cidade. Como é que formou aquilo ali? Se você olhar lá em Atos 19:35, quando nós lemos, eu não dei muita atenção, porque não era o foco da aula. Mas no versículo 35 de Atos 19, você vê lá eles falando, esqueci o nome dele, estava defendendo, né, Paulo, e estava naquele motim que teve do Ourives, ele fala, para com isso, todo mundo sabe quem é a nossa grande deusa Diana, todo mundo sabe que ela caiu do céu, né, Júpiter, fala lá a menção a Júpiter. Por quê? Acredita-se, né, que naquela ocasião, anos antes, né, antes do primeiro tempo, caiu um meteorito, e onde caiu o meteorito, eles formaram ali, ao redor dele, eles construíram o templo. E começaram a achar que essa queda do meteorito era, na verdade, a imagem da deusa que caiu do céu. E por isso começaram a cultuar. Quem é que já assistiu aquele filme Thor? Já? Irmão, fica à vontade. Eu já. Esquece teu coração, para com isso. Eu já. Lembra quando caiu o martelo? Pá! E o governo americano, ele formou aquelas coisas ao redor para investigação, né? Ninguém conseguia retirar, aí ficava aquela coisa ali meio oculta. Aconteceu aquilo lá, mas só que eles fizeram dessa queda do meteorito uma adoração. Por isso que eles começaram a edificar um templo lá. Esse culto a ela era chamada deusa do amor e da fertilidade. Então, no culto dela, rolavam algumas práticas sexuais, né? Existiam as prostitutas cultuais também. E essa cidade, que tinha essa carga dessa religiosidade, ela tinha uma carga muito grande também de magia, né? Muito grande, de religiões de ocultismo. Então, quando Paulo fez o ministério de Paulo lá, proclamando a Jesus como o único Senhor, fez um estrago, né, no mundo espiritual. E muitas pessoas mesmo se converteram a Cristo. Então, por ser esse corredor do mundo, influenciada por gregos, romanos e os orientais, especialmente pela condição geográfica da cidade, que dava esse acesso a todos eles, a cidade ela se tornou muito relevante, não apenas para a sociedade do mundo antigo, mas também como polo missionário e como e eclesiástico, né? Polo missionário e eclesiástico. Tem alguns que dizem, e eu tendo a acreditar sim, que talvez seja a cidade mais importante do Novo Testamento. Mais importante até do que Jerusalém. Que escândalo! Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém. Claro, isso aí é inegável, a gente não tira a importância. Mais do que Antioquia da Síria, que era aquela sede missionária de Paulo, para onde Barnabé foi, chamou Paulo para ajudar, e Paulo sempre partia para suas viagens missionárias de lá. Por quê? Não só Paulo pastoreou a igreja ali, formou a igreja, pastoreou por um período longo, diferente da maioria das viagens missionárias que ele fazia, ele ficou um bom tempo na cidade, ficou anos.
E dali, você tem... Paulo formou essa igreja e formou... Lembra das igrejas lá de Apocalipse? Paulo formou aquelas igrejas também. Ou ele indo diretamente, ou, por exemplo, na igreja de Colossos. Ele não foi. Ele diz na carta aos Colossenses que ele não foi. Mas ele mandou alguém para ir formar a igreja. Então ele formou aquelas igrejas ali, houve uma expansão do evangelho por toda aquela região, por isso que é falado no capítulo 19, de que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia o evangelho ficou conhecido. Por quê? Porque Paulo formou essas igrejas nas cidades aos arredores. Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, não vou lembrar as 7 agora de cabeça. Além de Colossos, por exemplo, que não era das 7 igrejas de Apocalipse, Colossos e outras mais. Então o evangelho se espalhou naquela região ali. Anos depois, Paulo ele manda Timóteo. Quando você lê lá 1 Timóteo capítulo 3, você vê que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, você vê Paulo ele falando: Timóteo, como eu te deixei em Éfeso para você combater aqueles que estão pregando bobagem. E o objetivo de todo esse ensino é o amor. Então, Timóteo foi o sucessor no cuidado da igreja lá. Tempos depois, o apóstolo João foi pastorear essa igreja e também supervisionou essas igrejas da Ásia. Foi de lá que João escreveu seu evangelho e foi de Éfeso que João também escreveu as suas cartas. Né? As cartas João escreveu de lá. E quando... Por isso que faz muito sentido quando João escreve Apocalipse, Jesus ter usado João para escrever as cartas para essas 7 igrejas, porque João conhecia essas igrejas. João era o eu vou usar essa palavra, né? Era o bispo, supervisor daquelas 7 igrejas ali. Ele conhecia muito bem. E nessa cidade, acredita-se também que foi onde João cuidou de Maria. Lembra de quando Jesus estava morrendo, ele falou: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Então, no final da vida de Maria, quem cuidou dela foi Jesus. Era o primogênito. Jesus morreu, ele não deixou o encargo com os irmãos. Lembra do Tiago que morreu? Eu não vou lembrar agora como ele morreu, né, na história. Mas o Tiago, que se tornou líder da igreja, né, em Jerusalém, era o irmão de Jesus. Jesus não deixou ao encargo dele de nenhum dos outros irmãos. Jesus deixou com João, que nem da família era. Então acredita-se, né, os historiadores acreditam que foi lá em Éfeso que João cuidou de Maria, no final da vida dela. Então, a cidade, ela tinha toda essa importância. Você vê, Atos 18 fala de Paulo lá. Atos 19 inteirinho. Grande parte do capítulo 20. 1 Timóteo, toda a instrução de 1 Timóteo era a instrução para um pastor, mas tem instruções lá para essa igreja. Quando ele fala lá de como os obreiros deveriam se comportar, que a igreja deveria ser o estandarte da verdade, de que no fim dos tempos, e fim dos tempos entenda-se desde a vinda de Jesus, já se inaugurou os fins dos tempos, biblicamente falando, que viria muito engano, espírito de demônios, com doutrinas de engano. Quando ele fala lá de quero que vocês levantem mãos santas, orando por todos em todo o tempo, inclusive pelas autoridades, porque Jesus veio salvar, ser o mediador de todos os homens. Quando ele fala lá sobre a instituição do INSS da igreja, né? Olha, para ajudar as viúvas, mas as viúvas que precisam ser ajudadas, que não tem quem ajude. Quando ele instrui lá que deveria se falar com cordialidade com os irmãos, trata os mais velhos como se fossem seu pai e sua mãe, trate as irmãs como se fosse a sua
as suas irmãs, quando ele fala lá sobre as riquezas, né? Manda aos ricos deste mundo. Eram todas instruções para essa mesma igreja. Não é nem que eram outros irmãos, não. Eram os irmãos que Paulo conhecia, né? Tem vários textos que falam dessa cidade. Mas como o nosso foco na série é falar da carta aos Efésios, nós não vamos meditar em 1 Timóteo, por exemplo. Não faz sentido. Tá? Mas é uma continuidade na instrução para essa igreja. E aí, meus irmãos, nós meditamos no capítulo 18, meditamos no capítulo 19 e paramos no capítulo 20, versículo 30. Atos, capítulo 20, versículo 30. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, né? Não estou com muita potência vocal, não, mas som ajuda. Versículo 30. Atos 20, 30. Depois, irmãos, eu vou compartilhar isso aqui em PDF lá no grupo. Tem irmão que gosta de ler os versículos de novo, né? Se o senhor permitir, quando eu voltar, chegar em casa, eu compartilho. Atos 20, 30. No versículo 29, nós falamos que viriam lobos cruéis de fora. No versículo 30, o perigo não é externo, o perigo é interno. E isso, de fato, aconteceu, e 1 Timóteo foi escrito especialmente para isso. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, nós vemos aí que, além de nós termos cuidado com os ataques externos à igreja, tem coisa de fora que atinge a igreja, tem coisa que acontece de dentro da própria igreja. Tem coisa que acontece internamente que desestabiliza a igreja. E a gente precisa ter cuidado com isso. Aqui, o texto está falando daqueles que querem assumir a liderança, né? Mas existem, mesmo que você não seja um líder na igreja, as nossas atitudes, elas podem fazer mal à nossa igreja. A forma como nós tratamos nossos irmãos, se nós falamos com nossos irmãos ou não, temos rixa um com o outro. O nosso comportar na igreja, ele pode influenciar negativamente a nossa igreja. Como o nosso bom comportar também pode influenciar positivamente a nossa igreja. Então, todos nós precisamos ter cuidado, claro, especialmente os pastores, com certeza, né? Sem sombra de dúvida, mas todos nós. Porque quem é que já não ficou chateado, sem vontade de participar do culto, porque ficou aborrecido com o irmão que não era o pastor? Provavelmente você já. Alguma coisa aconteceu com algum irmão, não era o pastor, e você, não estou afim, porque você se chateou com o irmão. Então, as nossas atitudes, elas influenciam. E às vezes a gente fica preocupado só com os ataques de fora. Tem cultura woke, e tudo mais que tem aí fora, as heresias diversas, mas a gente não pode descuidar daqui de dentro. Aqui de dentro tem o chamado fogo inimigo. Não é o fogo amigo, não, é o fogo inimigo, que isso não tem nada de amigo, não. Então, tem que ter esse cuidado. Mas aí, ele fala algo importante no final do versículo. Falarão coisas perversas, ou seja, coisas maldosas. Tem gente que usa de maldade na igreja. Com que intuito? Com que objetivo? Para atraírem discípulos após si, para formarem grupinhos. E isso já aconteceu aqui, irmãos. Eu já comentei algumas semanas atrás. Já aconteceu. Já aconteceu.
a ponto de uma pessoa estava dando apoio a um determinado grupo, era o responsável de um ministério, que parecia um pequeno grupo no meio da igreja, eu já falei isso. Eu falava na época, continuo falando agora. E falava com o pastor, inclusive, sobre isso. Nosso antigo pastor, pastoral. E que aconteceu uma situação de que esse irmão dava apoio a uma reunião nos lares, que acontecia em algum lugar, e se cogitava de que desse lar, a partir daquele lar, seria formada uma igreja. E que quem iria pastorear essa igreja seria um irmão que era um dos pastores aqui na igreja. Esse irmão me ligou para poder dizer que era um absurdo, começar a falar um monte de coisa perversa, e irmão, eu sou curto e grosso. Sabe, se você já foi confrontado por mim, é porque eu te amo. Então, em amor, eu confrontei aquele irmão, para com isso, rapaz. O negócio é esse. Porque ele queria, ou seja, na cabeça dele, eu estava dando apoio, mas eu quero ser o líder daquela igreja que está sendo formada. Ele falou literalmente isso para mim. Então, isso existe, irmãos. Isso aconteceu aqui dentro, tá? Aqui dentro. Infelizmente, esse irmão saiu da igreja, não está mais aqui, né? Infelizmente saiu, né? Mas ele saiu em rebeldia, né? Em rebeldia, em terrível rebeldia. Não queria submeter à liderança. Aí, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Esse versículo é muito especial, por quê? Eu vejo aqui pelo menos 4 ensinamentos. O ensinamento geral é de você e eu valorizarmos quem cuidou de nós. O que Paulo está falando aqui? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. O que Paulo está falando? Se lembrem de como eu cuidei de vocês. Se lembrem da minha dedicação, das noites que eu passei lá te ajudando. Manhã cedo, quando você me procurava, eu estava lá para te ajudar. Lembra-se disso. Lembra de como eu pastoreei vocês, como eu cuidei de vocês. Não deixa que esses problemas externos ou os problemas internos façam com que vocês se afastem da verdade, não. Lembrem de como eu cuidei de vocês. Sejam gratos. Irmãos, muitos dos que vieram para cá, para a nossa igreja em São Gonçalo, porque era a única igreja no início. Era a única igreja bíblica cristã. E a partir de 2018, final de 2018, nas outras igrejas também, muita gente foi para as igrejas e veio para cá com mágoazinha do seu antigo pastor. Com a ferida. E porque não trata essa ferida, não quer ser um soldado, acho que aqui é um eterno hospital, né? E não que nesse exército, nessa unidade do exército de Cristo, existe uma unidade hospitalar para tratar o seu dodói até você ficar apto para seguir em frente e continuar na guerra. E aí, guarda uma mágoa do que viveu lá atrás, na antiga igreja, na igreja de onde veio, e às vezes até com raiva do pastor. E não se lembra dos benefícios que viveu, de como foi cuidado, de como recebeu o amor. Só lembra das coisas ruins e das coisas boas. Por que você e eu congregamos anos onde congregamos? Não tinha nada de bom lá, não? Quem cuidou da gente, ou um pastor, ou um discipulador,
ou um líder de ministério, ninguém prestava, a pessoa não prestava, e você só guarda a mágoa de lá? Não pode, irmãos. Então, Paulo está falando, sejam gratos, que a gratidão de vocês saberem como vocês foram cuidados, preservem vocês na fé. E eu muitas vezes ouvi o contrário. Falando mal, e se perguntasse assim, se tivesse você e alguém da antiga igreja na mesma rua. Tem gente que, se bobeasse, atravessava para o outro lado da rua. Para não passar em frente, não ter que cumprimentar. Não pode. Especialmente falando em relação aos pastores. Meus antigos pastores, aprendi muito com todos eles. Eu tenho raiva deles? Não. Todos eles já me exortaram? Melhor, já me exortaram e encorajar. Todos eles já me deram a cipuada, a cajadada santa? Já. Fiquei chateado no primeiro momento? Fiquei. Mas eu perdoei já, logo em seguida, irmão. De vida que segue. Eu encontro todos eles como se fossem muitos, né? Mas são 2 deles. Eu dou um abraço apertado no meu primeiro pastor Martinho Monteiro, que me batizou, que pregou o evangelho para mim, eu rendi minha vida a Jesus, que me deu as primeiras oportunidades ministeriais. Eu encontro ele, dou um abraço, independente daquilo que ele tenha vivido. Meu pastor seguinte, que é o pastor, que onde fiquei igreja, eu fiquei 10 anos. Rosana e eu ficamos 10 anos, me pastoreou por 11 anos. Robert Amorim. A esposa dele esteve aqui com as irmãs em março. Encontro ele, abraço apertado, é meu amigo, falo com ele até hoje. Sabe? Meu pastor anterior aqui, dessa igreja, pastor Alan, é meu amigo, irmãos. Sabe? Posso ter algumas discordâncias de alguns entendimentos dele na palavra, mas é uma amizade de 24 anos que não vai ser desfeita assim por bobagem que qualquer um fala, não. Sabe? Então, a gente precisa lidar, lembrança das boas coisas que nos fizeram. Aí imagina, se um dia Deus nos mandar, minha família e eu, para outro lugar. Isso, o que aconteceria se nós mudássemos de cidade, por exemplo, né? Não aqui na nossa cidade, mas vamos ver, se Deus nos direcionasse para outro lugar. Aí vamos congregar em outra igreja. Eu preciso me lembrar, ter boas lembranças do bom cuidado do meu pastor comigo. Por exemplo, só os irmãos sabem, né? Mas lembrando, teve um dia que ele chegou lá em 2023, marquei a consulta para você, é dia tal, eu vou te buscar. Você vai. E foi aí que eu comecei a atentar ao cuidado da minha saúde. Eu não vou lembrar desse cuidado, desse amor. Você não vai se lembrar do cuidado, do amor que o seu pastor te dá. E por causa disso você vigiar a tua vida aos perigos externos e aos perigos internos. Nós precisamos. É isso que Paulo está falando aqui. Aí ele continua. Na parte A, né? Na parte A agora. Primeiro eu falei do enfoque de quem é cuidado. Agora é o enfoque de quem cuida. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos. 3 anos. Ou seja, o que Paulo está falando? Gente, eu gastei tempo para cuidar de vocês. E será que nós queremos investir tempo para cuidar de alguém? Dá trabalho, irmãos. Nós precisamos investir nosso tempo, nossos dons e talentos e também o nosso tesouro, né? Às vezes tem custo financeiro também. Será que nós dedicamos tempo para cuidar das pessoas? Para cuidar dos nossos irmãos? Ou será que o tempo que nós temos é apenas para nós, para as nossas coisas? Se nós somos de Cristo, a igreja também faz parte das nossas coisas, porque nós somos parte da igreja. É tão simples quanto isso, irmãos. Aí, em seguida, na parte B, ele fala assim,
nós vemos o empenho no cuidado, quando ele fala assim, que durante 3 anos não cessei noite e dia. Tinha empenho. Não é que Paulo só cuidava de dia, não. Paulo cuidava de noite também. Às vezes a necessidade vai ser pela manhã. Às vezes a necessidade vai ser à noite. Eu lembro o dia que o pastor, os caras que já eram 11, era quase meia-noite. Rapaz, a gente tem que dar um voo em tal lugar, porque está acontecendo uma situação assim. Vai comigo? Claro, vou. E vamos embora. Isso foi uma vez que eu participei. E as várias outras vezes que ele à noite teve que dar socorro aos irmãos aqui na igreja. Sabe? Então, será que a gente pensa nisso? De que não é só investir tempo, mas tem que ter um empenho também? Às vezes você está lá envolvido, você tem uma coisa importante sua, mas você vê que é mais importante naquele momento você parar aquilo seu e depois você retornar para você cuidar de alguém, para você ligar para alguém, para você ouvir alguém que está te ligando e você aconselhar, para você fazer uma visita. Aí ele continua aqui no versículo 31 ainda. Além de investir tempo para cuidar, do empenho no cuidado, é necessário suportar os sofrimentos do cuidado. Porque não é fácil cuidar, irmãos. Investir tempo para cuidar de alguém e você se dedicar para cuidar não é fácil. Como é que Paulo diz que fez isso? Com lágrimas. Com lágrimas. Paulo sofria para pastorear os irmãos. Com lágrimas. Aquela pessoa só liga para mim. Por que não vai procurar o pastor? Eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Não, mas é assim mesmo. Se a pessoa se identificou com você como referência para você aconselhar, para você cuidar, ou se você recebeu de Deus a tarefa de cuidar dessa pessoa, tem sofrimento também. Nem sempre é fácil. Essa pessoa não dá patada. Faz parte, irmãos. Será que você já não deu um momento da sua vida que você só dava patada nos outros? Por exemplo, lembra que eu falei dos meus pastores anteriores? Meu primeiro pastor. Tinha uma vez que a gente estava Era um domingo, ia ter algum almoço na igreja, não lembro para quê. Ia ter algum mutirão lá e fizeram um almoço. Aí eu estava lá, novinho na fé, né? Aí, crente antes de comer, né? Geralmente, os irmãos oram, fazem aquela oração ali conjunta, geralmente, nem sempre. Né? Não entendo que seja obrigatório isso, mas muitas igrejas já têm esse hábito. E lá se tinha. Vamos aqui reunir para orar. Eu não estava afim de orar, irmãos. Não estava afim. Aí todo mundo reuniu em roda ali e tal, e eu apartado. Ele me chamava pelo meu nome mesmo, né? Geraldo Augusto, aquela voz dele de locutor. Geraldo Augusto, você não vai orar, não? Não! A cara da Rosana, envergonhada. Nós éramos namorados nessa época. Ela envergonhada. Não vou, não estou afim. Pastor, eu já falei, eu não estou afim de orar. Na frente de todo mundo assim. Aí se hoje um irmão fala assim comigo, eu tenho o direito de... esse irmão, que absurdo! Falou desse jeito comigo, e quantas vezes eu já não falei? Entendeu? Então, sabe, releva. Às vezes tem sofrimento. Ou melhor, muitas vezes tem sofrimento. Nós não fomos chamados por Cristo para nos preservarmos, mas para gastarmos a nossa vida por amor a Ele, servindo na igreja. Tem uma coisa, irmãos, que a gente não enfoca muito isso. Mateus 28, quando Jesus ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aí Jesus fala algo prático que tinha que se fazer.
aprender dele, que era manso e humilde de coração. Mas não só isso. Ele fala de um jugo e de um fardo. Quem carrega fardo, que o fardo dele era leve, mas quem carrega fardo não está trabalhando, está carregando, está carregando. Jesus não falou, e o fardo de vocês será lançado fora e agora vocês vão ficar sem nada para carregar. Não. Jesus manteve o fardo, só que o fardo dele é leve. A forma de servir a ele é na leveza, mas o fardo, se você tem um fardo, é porque você está carregando algo. Você continua carregando, só que você faz isso em leveza. É serviço. Aí ele fala do jugo. O jugo era aquela peça de madeira para que os animais traçassem juntos ali no arado, lá juntos lá no campo. Precisavam ser animais, mesmo porte, para não ficar desigual. Né? Se é jugo, era jugo sobre o animal que estava ali fazendo o trabalho no campo. Não era um trabalho? Jesus falou que ir a ele significa servir, trabalhar. Só que o problema é que nós queremos ir a Cristo e não olhamos o detalhe da palavra de Deus e achamos que é só mordomia. Eu quero ser servido. Depois eu vou falar mais à frente, né, sobre isso. Eu quero viver na mordomia, eu não quero me empenhar por ninguém. Está errado, irmãos. Está errado isso. Aí continua. Versículo ainda 31, na parte D, quando ele fala assim, a cada um de vós. Então, existe um cuidado que é individual. Tem um cuidado que é em grupo, é coletivo, mas tem um cuidado que é individual. E às vezes é necessário, porque... Às vezes não, sempre é necessário. E às vezes existem algumas pessoas que requerem uma atenção maior do que outras. Geralmente quem é pai de mais de um filho sabe que os filhos não são iguais. Você é filho e tem irmão, você sabe que não é igual ao seu irmão. E tem momentos que os pais precisam dar uma atenção mais específica para um filho do que para outro, por causa do momento de vida daquele filho ali. Às vezes por conta da idade, pela fase que está passando. É diferente. Você não vai tratar com desigualdade, mas às vezes você precisa dar um enfoque em alguma área específica que você vê que o teu filho está precisando. Né? E na vida de fé é assim também. Tem irmão que você precisa ficar mais em cima. Tem irmão que você só precisa dar uma encorajada. Tem irmão que você precisa dar uns... pedala Robinho que falava, né? Dar uns pedalas Robinho de vez em quando. Cada um é de um jeito. Tem irmão que você consegue dar mais um encargo de dar o pedala Robinho eu, tá, irmão? Você não faz isso não, eu que dou. Você dá um encargo maior de confiança. Tem outro que você... Não, o momento não é o momento de eu dar tanta responsabilidade assim. Porque cada um de nós é um indivíduo e cada um de nós está num momento de vida. Uns estão a 30, outros a 60, né? E não estão todos iguais no crescimento espiritual naquele momento. Versículo 32, avançando. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui no versículo 32, Paulo está falando aqui o seguinte, a garantia não é o que a gente faz, não é a forma de trabalhar, a metodologia, não é do jeito que nós fazemos, mas a garantia é Deus e a sua palavra. Qual é a garantia de que os irmãos perseverarão na fé? O próprio Deus e a palavra de Deus. Qual é a garantia de que nós temos de que vidas serão transformadas, se converterão a Cristo? É Deus e a sua palavra. Essa é a nossa garantia, nada mais e nem ninguém. Versículo 33. Não busque o benefício próprio. Olha o que ele fala. De ninguém cobicei a prata nem o ouro. E ele coloca um detalhe, irmãos.
nem o vestuário. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Se ele falasse só prata e ouro, dos bens materiais, a riqueza, mas ele quis especificar o vestuário. Lembra que Éfeso, uma cidade riqueza, passando lá polo cultural, intelectual. Poxa, os cidadãos deviam viver na estica. Né? Se vestindo bem. E devia existir uma disputa entre os irmãos, né? De quem se vestia bem, a roupa que estava vestindo. E ele fala, eu não cobicei nem a roupa de vocês. Com certeza existia isso lá na igreja. E é interessante ele falar isso. Então, nós precisamos não buscar o benefício próprio, irmãos. E às vezes nós servimos por interesse, por conta do benefício que teríamos por aquilo. Nem que fosse o benefício de você ganhar uma projeção diante das pessoas. Tem gente que na sua vida profissional não é bem sucedida, por N aspectos que não vale aqui elencar, mas ela quer projeção no meio da igreja onde ela serve. Eu me lembro, até hoje, meu querido irmão, que foi líder de jovens, meu líder de jovens, eu lembro uma vez ele falando assim, nosso pastor, ele tinha um conhecimento lá com a Benedita da Silva, por conta do serviço dele de locução e tal. E quando a Benedita foi governadora do estado, por aquele período, né, sucedendo ali o garotinho, ela estava passando em São Gonçalo, aí ele a chamou para que ela passasse lá na igreja. Eu não sei para quê, irmãos, tá? Não tinha que chamar, não, na minha opinião, né? Mas chamou, né? E deu oportunidade dela falar. Não tinha que ter feito isso, não. Foi errado. Para mim, ele errou, vacilou. Mas aí tinha um irmão, esse meu irmão, né? Meu líder de jovens, ele era bombeiro militar. Bombeiro militar. Aí ele, né, era o líder dos diáconos e tal também. E aí ele lá, aí ela passou, cumprimentou. E ele ali como um oficial, né, da casa do Senhor. Aí eu estava perto, ele está vendo? Lá no trabalho, vai passar pela gente, não dá nem ideia. Mas aqui tem que me respeitar, que eu sou obreiro do Senhor. Ai, Jesus. Tem isso, irmãos. Tem isso. Às vezes a gente, claro, ele tinha lá o seu progresso na carreira dele, com certeza, mas ele quis dizer que na obra de Deus ele era melhor sucedido. Então ali ela tinha que respeitar, já que não respeitava fora, ali ela tinha que respeitar. E nós somos assim. Eu lembro quando eu dava apoio a um curso teológico, aí o pessoal fazia inscrição e tudo, a preocupação das pessoas era ter o diploma, querendo que aquele diploma do curso, que não era um curso de nível superior, mas que tivesse um encargo de nível superior, para que ela pudesse apresentar no trabalho, porque ela queria projeção. Então, muitas vezes, a gente quer fazer da casa de Deus e o nosso serviço na casa de Deus um meio de projeção. E isso é pecado, irmãos. E isso é errado. Buscar nosso próprio interesse. Está errado isso. Paulo fala isso aqui. Aí ele continua, versículo 34. 34, 35. Sim, vós mesmos sabeis. Ele não só fala que não cobiçou o dinheiro e nem a roupa, e como ele reafirma, sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, eu trabalhava. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O que Paulo está falando? Eu trabalhei com as minhas mãos e eu não cobicei nada de vocês. Então, nós vemos aqui nessa atitude de Paulo
E ele fala disso, que ele fazia isso por ele e para quem estava com ele, no versículo 34. E no 35, ele especifica, porque trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Ou seja, ele trabalhava não só por ele, mas ele trabalhava por ele e para os outros. Quando ele escreve, acho que aqui é aos Efésios mesmo, né? No capítulo 4, eu acho que é na carta aos Efésios mesmo que ele fala o seguinte. Será que eu vou... Aqui? Não vou lembrar se é aqui. Em alguma carta... o versículo 28 do capítulo 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, Paulo ele tinha essa filosofia, né? E ele fala isso aqui. Eu não trabalho... A minha vida financeira, a minha renda, não é só para mim. É para o outro também. E nesse ponto, irmãos, eu não vejo problema nenhum de alguém querer melhorar de vida, melhorar o seu salário, buscar melhores oportunidades de trabalho, se a pessoa tem como foco não guardar para ela, mas ela tem como foco ser fonte para abençoar outros, para abençoar a obra missionária, para ser um provedor abundante na obra de Deus, generoso. Não tem problema nenhum, no meu entender. Ela não pode desejar ser rico, porque no desejo de querer enriquecer, começa a fazer um monte de bobagem, como Paulo instrui mesmo Timóteo a escrever, a ensinar, né, para os irmãos. Mas a pessoa querer progredir, ter um bom salário, ser bem-sucedido, não tem problema nenhum, não. Crescer, se ela tem como foco ser canal, se ela já é, e tem como foco ser ainda mais um canal de bênçãos nas mãos de Deus para repartir com as pessoas. Show de bola. E aí o detalhe que ele fala no final, né, que às vezes, a primeira vez que eu li isso, eu falei, eu nunca li isso nos evangelhos, né? E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. De fato, não está escrito lá. De fato, Paulo não foi discipulado por Jesus no momento que Jesus discipulou os 12. Paulo não estava com os 12. Mas a Bíblia não diz que nem tudo que Jesus fez e ensinou está ali relatado? Outra coisa, Paulo não foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus ressuscitado? Jesus não apareceu para Paulo algumas vezes e ensinou? Então, Paulo aqui está falando de algo que, por mais que não esteja nos evangelhos, certamente Jesus ensinou. E isso aqui, irmãos, é uma verdade muito forte. Esses dias eu assisti a um vídeo, corte de uma entrevista, não sei, de um pastor falando sobre isso aqui, e ele comentava, acho que compartilharam lá no grupo de pastores, e ele comentava de que só sabe do real valor, só mais o real valor disso aqui, de que melhor é você dar do que você receber, aquele que precisou receber. Aquele que precisa receber sabe que melhor é dar, irmãos. E eu falo isso de causa atual. Entendeu? Então é melhor dar do que receber. Então, é aí que eu vou voltar àquilo que eu estava falando antes. A gente, no serviço cristão, a gente acha que estar na igreja é só você estar consumindo, só recebendo. Como é bom ouvir, como é bom... e não quer fazer nada, irmão. Está errado. É melhor você contribuir com o seu talento, com o seu dom, com a sua dedicação, do que você... É muito melhor, irmãos. É muito melhor você ser um instrumento para você, nem que seja para você dar um abraço no irmão, nem que seja de você dar um sorriso, uma palavra de carinho, de amor, do que você querer ficar só de braço cruzado. Não, irmãos. Ninguém na igreja, outro dia eu ouvi, a Rosana me falou de algo que falaram para ela,
De que uma família chegou numa igreja e o pastor falou, ensinando lá para a igreja, de que Jesus não vai... É melhor você ser um crente e ficar no banco, você não servir, do que você servir mal feito. Não pode servir mal feito. Mas não querer servir é pecado, irmãos. Está errado. Essa cultura de, não, eu quero estar numa igreja e eu não fazer nada. Está errado, irmãos. Está errado, está errado. Está errado e está muito errado isso. Está muito errado isso. Então, essa cultura de consumo, ela precisa ser rompida, irmãos. Nós precisamos nos doar, servirmos, nos dedicarmos. É muito melhor. 36. Não negligencie a oração. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. A oração sempre precisa fazer parte, irmãos. 37, 38. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Os irmãos não ficaram tristes por causa do que Paulo falou. Eu não fui cobiçoso, eu não desejei as vestes, vocês ficam aí querendo se exibir com a roupinha de vocês. Eu não fiquei querendo buscar interesse próprio, como vocês buscam. Dentro de vocês vai surgir gente que vai falar coisa perversa para formar grupinho. Olha, os irmãos não ficaram tristes de Paulo ter falado coisas, verdades firmes com eles. Os irmãos ficaram tristes porque nunca mais veriam a Paulo. Paulo deixou um legado naqueles corações. Paulo marcou a vida daqueles irmãos. Será que você e eu temos marcado as vidas das pessoas com quem nós convivemos? A Bíblia fala de um rei, não vou me lembrar agora qual rei, também não vou lembrar se era rei de Judá ou de Israel, que quando ele morreu, as pessoas não se importaram, não vou lembrar agora, não vou lembrar. As pessoas não se importaram com a morte dele. Está escrito isso na Bíblia lá. Foi sem deixar lembrança. É como se as pessoas falassem assim, morreu tarde esse infeliz. O que as pessoas vão falar de nós? Né? Ainda vivos, falam de nós, ainda que você não tenha mais contato com aquelas pessoas, no trabalho por onde você passou, onde você congregou, na sua antiga vizinhança. Quais as lembranças que as pessoas têm de mim e de você? Aqui, as pessoas ficaram tristes por Paulo não mais, por eles não verem mais a Paulo. E isso a gente precisa aprender. Irmãos, finalizando esse contexto da carta, Atos 18, 19 e 20, vamos para Efésios 1, versículos 1 e 2. A carta aos Efésios, irmãos, ela foi escrita por Paulo e é considerada o clímax da sua teologia e a coroa de seus escritos. A carta aos Romanos, ela é muito densa teologicamente. Porém, o coração do ensino teológico de Paulo está aqui na carta aos Efésios. Aquele texto clássico da salvação pela fé. Né? Salvação pela graça por meio da fé. Não vem de obras para que o homem não siga Efésios. Vamos passar, né? Em Efésios 2. Está aqui. Então, tem coisas muito... capítulo 1, falando sobre... Ainda bem que essa bomba não está comigo. Falando sobre eleição, predestinação. Está aqui no capítulo 1. Então, a preciosidade, sermos selo do Espírito Santo, essas preciosidades teológicas, elas estão aqui nessa carta.
Então, ela tem esse peso. Ela foi escrita durante a primeira prisão, por volta de 61 a 63, naquela prisão domiciliar, que ele morava numa casa, alugava uma casa, mas tinha sempre um guarda ali com ele, o vigiando. Dali da prisão ele escreve essa carta, escreve aos Colossenses, Filipenses e Filemão. Embora nós leiamos aqui no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, os manuscritos mais antigos não têm essa expressão em Éfeso. E aí acredita-se que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso, mas para toda aquela região das igrejas que ele formou na Ásia Menor. Que mais? Essa carta é tida como uma das mais amadas do Novo Testamento, né? Chamada de Rainha das Cartas, Coroa dos Escritos Paulinos, os Alpes do Novo Testamento, a Epístola Paulina do Terceiro Céu, né? Paulo escreveu essa carta depois que ele teve a revelação lá no Terceiro Céu. Tem gente que entende assim, o grande cânon das Escrituras, o ápice real das epístolas. Muitos, ao longo da história, chamaram ela assim. A carta ela é evangelística, doutrinária e prática, tratando de conflitos espirituais, com um ensino robusto e uma espiritualidade vibrante. Efésios 2, por exemplo, evangelística. Efésios 1, por exemplo, doutrinária. Do capítulo 4 em diante, uma carta muito prática. Então, ela consegue ser tudo isso ao mesmo tempo. E aí, por mais que ela tenha um ensino muito forte, ela é uma carta de espiritualidade vibrante também. Por exemplo, é aqui que nós encontramos enchei-vos do Espírito Santo. É aqui que a gente vê a necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus e nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder para enfrentar a batalha espiritual. Ela fala tanto ela é tanto uma carta EBD, vamos dizer assim, como também é uma carta de vida prática no cotidiano. Só que aí, irmãos, dentro disso, qual é o tema central dela? O tema central dela é a igreja. Quando Paulo escreveu para encorajar os irmãos, revelando o plano de salvação de Deus em Cristo, desenvolvido e manifestado na igreja. E aí, ele escreve na carta qual é a perspectiva de Deus, como é que Deus enxerga a sua igreja. Ela também é conhecida como uma carta da unidade, que mostra não apenas a unidade entre pessoas, mas de como tudo vai se convergir em Jesus Cristo. Aqui na carta, no capítulo 2, abra comigo, por favor, versículo 20 a 22, Efésios 2, 20 a 22, nós vemos a igreja como um edifício. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo, no qual também vós juntamente, e aqui ele não está falando do coletivo, da igreja, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então ele fala aqui da igreja como um edifício. No capítulo 1, versículos 22 e 23, ele fala da igreja como corpo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele fala da igreja, no capítulos 1 a 3, ele fala da igreja sentada em Cristo nas regiões celestiais. É muito importante esse entendimento. Depois ele fala da igreja caminhando com Cristo no mundo. Né? Primeiro, qual é a nossa posição elevada em Cristo?
e as bênçãos que nós recebemos pela graça por meio da fé. Depois do capítulo 4, até antes dele começar a falar da batalha espiritual, ele fala da coisa prática, de como é que o crente deve viver nessa terra, né? Como viver uma vida digna à altura de nós estarmos em Cristo. E no finalzinho, ele fala da igreja combatendo com Cristo nas regiões celestiais. Capítulo 6, 10 em diante. Voltando para capítulo 1, versículos 1 e 2. Versículo 1, na parte A, nós vemos que apostolado e qualquer função ministerial precisa ser da vontade de Deus, irmãos. Não pode ser da vontade do homem, não pode ser porque, eu tenho desejo. O desejo pode ser um indicativo de que Deus está chamando, mas não pode ser porque o líder quer, porque o pastor quer, porque as pessoas querem. Não, precisa ser da vontade de Deus. Quando ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, eu não sou apóstolo porque eu quero ser apóstolo. Mas Deus quer, o que eu vou fazer? Eu não me mando. É como se fosse isso que ele está falando aqui. Aí, na continuação do versículo, ele fala algo muito interessante. Porque ele dá para os irmãos 2 endereços. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E os irmãos estão tanto em Éfeso, como também estão em Cristo Jesus. Hoje, a maioria de nós mora aqui em São Gonçalo, mas tem uma família que mora em Itaboraí, né? A maioria mora em São Gonçalo. Então, o endereço Itaboraí, o endereço São Gonçalo, o endereço físico. Mas o endereço espiritual é Cristo. E isso a gente não pode esquecer. Jesus, ele fala isso claramente. Nós acabamos de ler, né? Nós lemos isso? Cadê? No capítulo 1, ele desenrola isso. Em capítulo 2 também, que é o capítulo 2, versículo 6. Por exemplo, só um exemplo. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, né? Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nosso endereço é Cristo espiritual. É importante isso. No versículo 2, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Pai Celestial e no Senhor Jesus Cristo, nós temos a graça de Deus como a fonte, a origem. Porque Deus é gracioso, Ele nos concede, então, a sua paz. Uma paz com Ele, uma paz em meio às circunstâncias do mundo, uma paz interna, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode, uma paz uns com os outros, por Deus ser gracioso. E aí, irmãos, o que nós vamos ver nessa série? Nós vamos ver nessa série, passando pelos 6 capítulos, nós vamos ver a bênção da salvação, Efésios 1, 13 a 14, semana que vem, né, permitindo o Senhor. Efésios 1 ainda, do 15 a 23, o conhecimento espiritual. Depois, a salvação pela graça, Efésios 2, versos 1 a 10. O povo de Deus, a formação do povo de Deus, Efésios 2, 11 a 22. O mistério de Cristo, que foi revelado, Efésios 3, 1 a 13. O poder espiritual, Efésios 3, 14 a 21. A unidade da fé, Efésios 4, 1 a 6. O serviço na igreja, fundamental também, Efésios 4, 7 a 16. A nova vida, Efésios 4, 17 a 32. O caminhar na luz, Efésios 5, de 1 a 14. Remindo o tempo, que
também fala do enchimento do Espírito, Efésios 5, de 15 a 21. O casamento cristão, Efésios 5, de 22 a 33. Pais e filhos, Efésios 6, 1 a 4. O cristão e o trabalho, Efésios 6, 5 a 9. A armadura de Deus e a batalha espiritual, Efésios 6, 10 a 20. E depois a conclusão. Só que por mais que a nossa série ela tenha esse nome de igreja, uma comunidade de fé, não é sobre nós, irmãos. Por mais que a carta seja sobre a igreja, não é sobre a igreja. Como não? Está me confundindo. Está falando essas semanas todas que é sobre a igreja. É, mas não é. Porque, ainda que o tema seja esse, o foco é a majestade do Cristo em quem a igreja crê. A igreja é uma comunidade de fé. Comunidade de fé em quem? Em Cristo. Aí, por exemplo, capítulo 1. Abra comigo. A gente vê aqui na carta que Jesus é o Redentor, que com amor morreu para nos dar a vida eterna. Olha o versículo 7. Em quem, está falando de Cristo, Efésios 1, versículo 7. Semana que vem isso vai ser falado com o capítulo, né, com detalhe. Mas olha, está falando de Cristo, em quem nós estamos e recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí fala que em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Está falando da majestade dele. Fala dele como o consumador, aquele quem e por quem a história será consumada. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as... Está falando da vontade de Deus, né? Que ele propôs. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, Jesus, ele é o consumador de todas as coisas. Lembra lá a visão de Apocalipse, no capítulo 5, do Cordeiro desatando os selos? É Jesus consumando a história da humanidade. A história da humanidade, não. A história, né? Não é só da humanidade, é das regiões celestiais também. Então, Jesus, ele é o consumador. Fala da majestade de Cristo, dele como o Senhor ressuscitado, que venceu a morte e reina, derramando a sua vida através da igreja, que é a sua expressão aqui, no capítulo 1, dos versículos 15 a 23. Não vou ler para a gente não ganhar tempo. E depois fala dele como pacificador, no capítulo 2, de 11 a 18, que reconciliou o ser humano com Deus e tornou possível a reconciliação entre os homens. Olha o que a Bíblia fala aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, né? E derrubando o aparelho de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Jesus, ele fala aqui, nos versículos 19 a 22, né, nós já lemos, ele é a pedra angular do novo templo habitado pelo próprio Deus.
fala de Cristo como tesouro insondável, no capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, insondáveis de Cristo. Ele também é o habitante dos corações, firmando-nos no amor de Deus, no capítulo 3, versos 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele é o doador dos dons que equipa a igreja, capítulo 4, versos 7 a 11. Ele é o vencedor que derrotou o poder da morte, ele libertou a humanidade cativa, capítulo 4, versos 8 a 10. Ele é também o marido modelo, Efésios 5, que se entregou com amor para formar sua igreja. Ele é o Efésios 5, 25 a 32. Ele é o Senhor poderoso na batalha, a força do seu povo, enquanto o povo se arma para o combate espiritual. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas também é de Cristo, mas é sobre o Espírito Santo. No capítulo 1, no versículo 13, ele é o selador que autoriza o crente a ser o representante de Cristo. No capítulo 1, 17 a 18, e no versículo 5 do capítulo 3, ele é o revelador que ilumina o coração para compreender o propósito de Deus. Ele é um empoderador que capacita o crente a viver para a glória de Deus, no capítulo 1, 19 e 20. Ele é o edificador que faz a igreja crescer como habitação divina. Nós lemos lá no capítulo 2, verso 22. Ele é o doador, por meio de quem Cristo comunica a força. Capítulo 3, verso 16. Ele é o unificador que mantém a ligação de paz no corpo de Cristo. É pelo Espírito Santo que a igreja vive em unidade. Se a igreja não está vivendo em unidade, está faltando a igreja ser cheia do Espírito Santo. Ele é o santificador que se entristece diante da persistência do pecado, capítulo 4, verso 30. Ele é a fonte pela qual nós devemos ser continuamente cheios, 5:18. Ele é o fornecedor que concede a palavra como espada na batalha espiritual, 6:17. E ele é o assistente celeste que intercede e nos ajuda a orar até alcançarmos a vitória. É sobre a igreja? Mas é sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Não é sobre nós, é sobre o que Cristo fez por nós, tem feito e fará. Não é sobre nós, mas é o que o Espírito fez, tem feito na nossa vida enquanto igreja, enquanto discípulos de Cristo. E aí, irmãos, a carta aos Efésios, ela nos convida a ver a igreja como Deus a vê. Tem problema? Tem. Tem coisa que não deveria acontecer? Tem. Mas a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é o edifício de Deus, ela é morada do Senhor. Mas a ver a igreja como Deus vê, não apenas como uma instituição. Precisa ser uma instituição organizada, ter lideranças, ter ministério. Precisa disso, é importante, né, para o exercício de tudo. Mas como corpo vivo, unido, redimido e cheio do Espírito Santo. Cristo, ele é o centro da igreja. A força da igreja é o Espírito Santo. Nós não cantamos, especialmente na ceia? E na força do Espírito Santo. Então, Efésios 6 mostra isso, que a força da igreja é o Espírito Santo vivo, ativo na nossa vida. E a igreja é esse reflexo do plano eterno de Deus. Então, quando você e eu olharmos para a igreja,
olhemos para a igreja de que Jesus é o centro dela, de que o Espírito Santo é a sua força e de que a igreja ela é o reflexo do que Deus planejou desde a eternidade. O problema é quando a gente olha para a igreja com peso, com dor. Não devia ser assim. Não pode ser assim. Amém? Vamos encerrar? Bendito Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me atendeu. E obrigado também pela oportunidade de meditarmos juntos na sua palavra, de que essas instruções elas se tornem prática na nossa vida e uma maneira saudável, sadia de nós olharmos para nós enquanto a sua igreja. Ajuda-nos a aprendermos mais da tua palavra e que cada um, Pai, cada semana que nós estivermos juntos meditando na tua palavra, que isso seja para nosso crescimento espiritual, para nossa edificação, para que nós possamos te servir melhor, Pai. Transforma-nos, edifica-nos, corrija-nos, encoraja-nos e fortalece-nos, Senhor, porque às vezes estamos fracos e precisamos da tua força. Nós confiamos em ti e descansamos em ti. Em nome de Jesus. Amém.